Boa tarde, meus irmãos. Boa noite, né? Agora são mais ou menos 4 horas da tarde. Ou bom dia quando você for assistir esse vídeo, não sei. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos. Podemos nos reunir em nome do Senhor Jesus para estudar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus e desse assunto tão pertinente que nós temos conversado ao longo dessas já 4 quartas-feiras, né? A respeito da disciplina bíblica. Então nós estamos caminhando nesse momento para a nossa última parte do nosso estudo e eu quero convidar você a orar, a buscar ao Senhor, pedir para que Deus fale ao seu coração. Se Deus não falar ao seu coração, meu irmão, não basta simplesmente eu vir aqui, ter o trabalho de montar mais ou menos o cenário e tal. O Senhor tem que falar com você. Ele vai falar, porque é a palavra dele que está sendo exposta, né? Então eu queria que nós nesse momento orássemos ao Senhor, pedíssemos para que o nosso Deus falasse ao nosso coração e que nesse instante possamos aprender um pouquinho mais da palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Peço agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, nos abençoando, derramando a tua graça e misericórdia, Pai. Louvado e bendito seja o Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor fale, ó Deus, ao coração do meu irmão, da minha irmã, através da tua palavra nesse momento, para que o Senhor seja glorificado, Deus. Nós agradecemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos caminhar para a última parte do nosso estudo, onde nós temos estudado a respeito da sétima marca de uma igreja saudável. Nós temos ao longo dessas quartas-feiras estudado a respeito da disciplina. Já vimos os motivos porque acontece a disciplina. Nós já estudamos alguns textos bíblicos e agora nós vamos estudar por que praticar a disciplina eclesiástica. Nós também vimos como funcionava essa questão da disciplina no passado. E agora nós vamos ver se é oportuno nos dias de hoje praticarmos a disciplina. Qual o motivo de termos essa questão espiritual dentro das nossas igrejas? Qual é o motivo que deve levar a igreja a disciplinar os seus membros, a cuidar dos seus membros? Lembra? Nós já estudamos e falamos que a disciplina ela não tem a ver com a punição, ela não é uma punição pelo pecado. Nós até iremos rever um pouquinho desses conceitos hoje, mas ela tem a ver em corrigir, né, em encorajar, em admoestar, em exortar. E aí nós vamos ver um pouquinho mais a respeito desse assunto que é tão maravilhoso, que é tão surpreendente, e levar a igreja a uma consciência saudável do que é a disciplina e incentivar a igreja a praticar a disciplina dentro da sua eclesiologia, né? Dentro da sua doutrina de igreja, dentro da sua igreja. Uma igreja que pratica a disciplina é uma igreja que também mostra o quanto ela está saudável espiritualmente. Então, por que praticar a disciplina eclesiástica, né? Aí no primeiro momento, a gente percebe que quando nós olhamos as igrejas, a igreja evangélica no Brasil e no mundo, nós vemos que atualmente elas estão se perdendo em sua doutrina e também estão se perdendo nessa questão da saúde espiritual da igreja, né? Então, muitas vezes uma igreja ela é tida como uma igreja saudável por conta dos seus número de membros, né? Ou por conta de quanto ela arrecada. E aí a gente vai ter um seríssimo problema, porque o número de membros não pode ser a classificação de uma igreja saudável. Porque, por exemplo, nós temos igrejas que são extremamente saudáveis e que têm pouca gente, e muitas delas está envolvida em um contexto muito difícil da onde o evangelho está inserido. Então é lógico, a igreja ela sempre cresce. Tim Keller fala a respeito disso. Aliás, até oremos por Tim Keller, né? Ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas
e num estudo que ele fala sobre igreja, ele fala que é natural o crescimento da igreja. A igreja sempre ela vai crescer, tá? Então, uma igreja que não cresce de maneira nenhuma é uma igreja que está débil, é uma igreja que está doente, é uma igreja que tem algum problema, alguma dificuldade ela está passando, porque a igreja naturalmente ela cresce. Por quê? Porque a igreja ela é um organismo vivo, ela não é um mecanismo. Ela é um organismo que ela vai cada vez mais crescendo, cada vez mais pessoas vão sendo atraídas pelo Evangelho. Então, uma igreja que é saudável, ela atrai pessoas ao conhecimento de Cristo. Então, naturalmente, essa igreja cresce. Mas o número de membros de uma igreja, ou a receita de uma igreja, por si só, não pode ser uma condicional para uma igreja saudável. Não, o crescimento de uma igreja é uma das questões consonantes ao crescimento de igreja, mas não ao contrário. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então o pastor Alan Ditch, ele vai falar algo que é bem interessante. Aqui o Mark no seu livro reescreve, né, algo que o pastor Mark diz. E aí ele está falando de um aspecto da igreja americana, mas que também se aplica na igreja brasileira e talvez se aplique até nas nossas igrejas e na nossa igreja. Então, ele vai dizer que com respeito à membresia da igreja, de muitas igrejas típicas dos Estados Unidos, ele vai dizer que 5% não existe. Então, no número total de membros, então, vamos supor, uma igreja que tem lá no seu hall de membros 100 membros, vamos colocar assim. Então, 5% desse hall de membros não existe. São pessoas que não estão mais, há muito tempo, não estão vinculadas à igreja, não estão mais participativas na igreja, elas não estão mais comungando com a igreja, elas não estão mais praticando a comunhão. Então, 5% dessas pessoas não deveriam existir dentro do hall de membros porque elas não estão lá. 10% não podem ser achadas. Então, além desses 5% que não existem, 10% vai somando aí, já estamos falando em 15%. 10% dessas pessoas, apesar de elas estarem na igreja, elas vão tão esporadicamente na igreja, uma vez por ano na igreja, geralmente naqueles eventos de assembleia, de eleição, aí elas estão lá, ou num evento especial, numa cantata, aí elas aparecem. Então, mas você não pode achar essa pessoa, é difícil demais encontrar essa pessoa. 25% dessas pessoas, aí somando aí, né, não frequentam a igreja, ou seja, elas participam um pouquinho mais do que essa outra porcentagem, né, dos 10%, mas elas não frequentam assiduamente a igreja. 50% dessa igreja, ela só aparece no domingo. Então, daquele número total da igreja, então você vai ter uma massa de que apenas 50% das pessoas daquele hall de membros são as pessoas que definitivamente frequentam o domingo, né? Ou seja, o que ele está falando de 50% aqui? Que são assíduos nos cultos de domingo, tá? E aí você colocando, né? 70% não assistem à reunião de oração. Então, ou seja, de uma totalidade da igreja de 100%, 70% dessa igreja, ou seja, 30%, são aquelas pessoas que participam de forma assídua dentro dos cultos de domingo e também participam dentro de uma reunião de oração. E olha, meus irmãos, eu acho que o pastor Alan aqui está sendo modesto nesse número, tá? Se você tem uma igreja onde 30% dessas pessoas participam das reuniões de oração, pode-se dizer que é uma igreja cheia na reunião de oração. Muitas vezes esse número é muito pequeno. As pessoas não percebem, a igreja não percebe que Satanás tem dinamitado o poder da igreja, porque a igreja não ora, as igrejas não gostam de orar, as igrejas não se reúnem para orar. As nossas reuniões de oração muitas vezes são fracas, né? A gente já começa a reunião de oração já pensando na hora que vai terminar. Nós não temos muitas vezes, é lógico que a gente não pode generalizar, claro, mas muitas vezes as nossas igrejas não são marcadas por uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que se derrama na presença de Jesus.
Eu espero que após esse período de pandemia haja um despertamento espiritual da igreja para que entendamos o privilégio, a oportunidade e o bem que nós fazemos à igreja e o corpo de Cristo quando nós somos uma igreja que ora. E aí nessa totalidade de 100%, né, 90% não realizam o culto doméstico. Ou seja, dentro das suas casas, essa igreja não tem uma realidade de fazer cultos, de se reunir em família para orar junto, para ler a palavra junto, pelo menos nem que seja uma vez por semana, né? O ideal é que fosse todo dia, mas a pessoa muitas vezes, o marido, o homem, né? E eu jogo essa responsabilidade muito para os homens, né? E aliás, de tudo isso aqui, há uma grande parcela de culpa nos homens. Os homens agora não estão carregando mais a espiritualidade da sua casa e eles têm essa responsabilidade. E as mulheres já estão cansadas de fazê-lo. Então a igreja está se perdendo porque antes havia uma grande massa feminina que carregava por assim dizer, o piano, né? E agora elas cansaram. E aí a gente enfrenta uma crise terrível, porque nem homens, nem mulheres, as crianças não participam, nem os jovens, por conta por conta da irresponsabilidade de nós, homens, muitas vezes, sermos relapsos na nossa vida cristã, na nossa fé cristã, na espiritualidade da nossa família. Então, e aí desses 100%, né, 95% nunca compartilharam o evangelho com alguém. Então, olha só, meus irmãos, esse é o quadro dos Estados Unidos, mas quando eu olho, observo a Igreja de Cristo no Brasil, eu também percebo essas características. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito, mas muito difícil. Então, nós precisamos nos empenhar em ganhar vidas, né? Em ganhar almas para Jesus, em evangelizar. Mas também precisamos manter a saúde dos nossos membros. Então a disciplina espiritual, e nós vamos ver até o quanto isso é interessante, ela trabalha nesse aspecto de manter a saúde espiritual da igreja, do corpo de Cristo. É aquela remédio antipulga, anticarrapato que a gente passa no nosso animalzinho de estimação para que ele não adquira doenças através desses insetos, através do carrapato, através de uma pulga. Mas a gente vai perceber também mais para frente que a disciplina espiritual ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa quando aplicada pelos aspectos bíblicos que ela transcende também essa ideia dessa saúde espiritual da igreja. Ela vai transcender esse processo. Aí nós vamos ver isso mais para frente. Então, aí abra a sua Bíblia em Romanos. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Estou usando aqui a Bíblia no meu computador. Romanos capítulo 12, verso 9. Tá? Show. Romanos 12, 9. Aliás, perdão, Romanos 12, 19. 12, 9 não. Eu coloquei aqui 12, 9 e estava totalmente diferente. Deixa eu colocar aqui. Romanos 12, 19, tá, meus queridos? A gente vai perceber aqui um aspecto com relação à disciplina, né? Então, o texto vai dizer assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, tá? Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, um aspecto que é importante quando a gente pensa em disciplina bíblica é que ela não deve ser aplicada pensando em vingança, tá? Nós até já conversamos um pouquinho sobre isso. E aí envolve aquele aspecto lá de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 que nós estudamos de não julgar.
Nós não temos o poder de julgar a pessoa, ou seja, nós não temos o poder de condenar a pessoa. A disciplina espiritual, ela não se presta a esse papel de vingar, de sermos de nos colocarmos no lugar de Deus e condenar a pessoa pelo mal que ela tenha cometido, por um pecado que ela tenha cometido. Não, a disciplina, ela não presta a esse papel, tá? Senão nós estamos querendo assumir um papel que é única e exclusivamente de Deus, tá? A vingança pessoal, ela é errada e a gente precisa tomar cuidado. Eu já vi muitos processos disciplinares em que muitas vezes líderes espirituais, por conta de picuinhas, por conta de problemas com outros membros da igreja, usam da disciplina para se vingar por algo que aconteceu. Isso é muito errado, isso é pecaminoso, tá? Mateus, deixa eu colocar aqui, Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 40. É o texto famosíssimo, né? Sobre dar a outra face, né? Mateus 5,40 vai dizer, né? Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, tá? Essa é a nova versão, nova Almeida atualizada, e eu acho interessante isso que ela coloca. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O versículo 41 também é muito interessante, porque ele vai dizer, se alguém... Deixa eu arrumar aqui. Ele vai dizer do texto, se alguém forçar você a andar 1 milha, ande 2, né? Então é interessante porque esse versículo ele vai falar exatamente a respeito do que? Ele está falando exatamente da ideia. Havia uma lei romana na época de Jesus, onde as pessoas deveriam ajudar os soldados romanos a carregarem os seus equipamentos de guerra. E aí, só que essa lei obrigava o cidadão comum, que não fosse, lógico, o não romano, né, o não romano, o cidadão romano não vinha essa lei, somente sobre os cidadãos que não eram romanos. Então, o soldado romano podia obrigar esse cidadão comum que estivesse andando ao redor a que ele carregasse o escudo, a espada do soldado por 1 milha, né? O ajudasse a carregar o seu equipamento de guerra ou outros equipamentos por 1 milha. E aí o Senhor Jesus fala, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2, né? É nesse contexto que o Senhor Jesus está falando. Então, é exatamente essa ideia. Nós não devemos nos amparar na vingança para aplicarmos a disciplina bíblica na vida dos nossos irmãos, tá? Mateus 19, 28, você pode lá abrir a sua Bíblia. Mateus 19, 28. Deixa eu só conferir. Isso, Mateus 19, 28. 28. Isso. Vai dizer o seguinte: Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Para julgar as 12 tribos. Então a gente percebe aqui uma questão que é interessantíssima demais, que mesmo nós, em um dado momento na história, nós também iremos participar desse julgamento, né? Mas esse julgamento vem juntamente com Cristo, tá? Então
A disciplina, ela não pode ser ter um aspecto condenatório. Ela tem no final do processo disciplinar, né? O final do processo disciplinar acaba incidindo a ideia de você aplicar a condenação, né? Mas há todo aquele processo que nós vimos lá em Mateus capítulo 18, né? Então, é interessante demais esse texto, né? Que ele fala a respeito disso, que nós iremos nos assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, agora a gente entra em 5 pontos que o Mark coloca em seu livro a respeito dessa primeira ideia que nós conversamos aqui, por que praticar a disciplina eclesiástica. Então, o Mark ele coloca primeiro ponto, por que nós devemos praticar essa disciplina? Para o bem da pessoa disciplinada, tá? A gente não vai ler os textos por causa do nosso tempo, mas vocês devem se lembrar de 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5, vai falar exatamente daquele homem que estava andando em pecado por conta do adultério, né? Por conta de ele estar possuindo a sua madrasta, né? Então, um pecado grave, sério, que deveria ser exposto e que deveria ser confrontado. Então, se a igreja de Corinto não aplicasse essa disciplina, de maneira nenhuma aquele homem iria saber que aquilo era uma ofensa a Deus, era uma ofensa à igreja e era uma ofensa a si mesmo. Então, a 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, onde vai falar de Alexandre e Irineu, que vai falar que eles causaram um mal a Paulo. Aliás, nós vamos ler esse texto, que esse texto é muito bacana também. 1 Timóteo 1, 20. Diz assim, né? E dentre esses se conta Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, o desejo do apóstolo Paulo, tanto em Corinto, quanto aqui em Timóteo, como também em Gálatas capítulo 6, 1, é que a disciplina seja aplicada com um propósito, para que aquela pessoa não mais caia no erro, não mais caia no pecado, não mais viva uma vida pecaminosa, para que aquela pessoa seja alertada a respeito da vida que ela está vivendo. Então, ele não está falando simplesmente do processo disciplinar, mas ele está falando do que está por trás do processo, ou seja, a ideia de resgatar aquela pessoa. Primeiro, um primeiro aspecto, alertar a pessoa que ela precisa acordar da vida pecaminosa que ela está levando, e no segundo ponto, ela precisa despertar para a santidade, despertar para que fuja do pecado. Então isso é bastante importante também, porque muitas vezes a gente acha que a disciplina é apenas o cumprimento de um protocolo, e não deve ser. Então, para o bem da pessoa disciplinada é que ela deve ser disciplinada. Então, para o bem da igreja, para o bem da igreja no sentido assim, para o bem da pessoa que está sendo disciplinada, é que ela deve ser disciplinada, e lógico, com amor, com graça, com toda a admoestação, com o desejo não de expor a pessoa ao ridículo ou à vergonha, como muitas vezes a igreja no passado fez, né, de simplesmente ir lá na frente e expor a pessoa. Precisa ter um propósito nisso, né? Até que a pessoa seja exposta dessa maneira, precisa ter havido outros passos, e muitas vezes a igreja já ia para o último passo de Mateus 18, que era avisar a igreja sobre o pecado. Então existe um processo dentro disso, né? Então, segundo ponto, o primeiro ponto nós vemos que é para o bem da pessoa disciplinada. O segundo ponto, para o bem dos outros cristãos, quando vem o perigo do pecado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Olha só que interessante. Aliás, já estamos até bem pertinho aqui, né? 1 Timóteo 5, 20. Isso. Vai dizer o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam, tá? Então, o apóstolo Paulo aqui, no versículo 19, ele vai falar do processo
de denúncia, né? O versículo 19 fala: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, versículo 20, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o propósito aqui da pessoa que muitas vezes cai no pecado, isso não quer dizer que o fulano caiu em pecado, o pastor caiu em pecado, né? Aí no meio do culto, o pastor mentiu lá, eu vou pegar o pastor, pastor, o senhor mentiu, o senhor não lembra não? Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O apóstolo Paulo está querendo dizer que nós devemos de levar de forma muito séria a questão do pecado na vida dos nossos irmãos e que nós devemos exortar esses irmãos e que por que isso deve acontecer? E às vezes até de forma pública, né, quando a pessoa comete um pecado de maneira pública e não se arrepende, enfim, qual o motivo de nós muitas vezes sermos duros e até mesmo expormos a situação? Para que aconteça um processo de que a pessoa seja restaurada e para o bem de outros cristãos quando vem o perigo do pecado. Então, quando a pessoa, principalmente o neófito na fé, observa que aquela pessoa está sendo exortada por conta de um pecado, isso vai mostrar, vai criar nesse coração do neófito na fé, né, que já é a ideia. Neófito na fé é redundante, né? Vai criar no coração do neófito esse temor a Deus e temor e um zelo contra o pecado. Então é importante, porque não sei se você consegue perceber o sentimento que isso vai gerando dentro da igreja. É um sentimento de santidade, é um sentimento de honra a Deus, é um sentimento de glorificação a Deus. Então é importante nós termos essa ideia muito clara aí na nossa mente e no nosso coração. Então, para o bem da própria comunidade, para que a própria comunidade crie no seio da igreja um temor santo a Deus, né? Uma vida de santidade a Deus. O terceiro ponto, para a saúde da igreja como um todo, tá? 1 Coríntios capítulo 5, vamos abrir lá. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, o apóstolo Paulo está exortando, aquele caso daquele irmão daquela pessoa que caiu em pecado, né, de adultério, e ele vai dizer assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asnos da sinceridade e da verdade. Olha só que interessante, meu irmão. E é por isso que nós vemos essa ideia de santificação e de saúde espiritual acontecendo. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação maravilhosa. Ele vai dizer que o Senhor Jesus ele é o Cordeiro Pascual, que foi morto por nós e que ele é oferecido como sacrifício a nós. Então, aí eu queria que os irmãos lembrassem da figura realmente daquela ceia, né? Onde as pessoas se sentavam. De repente a gente pode ir lá lembrarmos da saída do povo de Israel do Egito, onde foi por conta da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus ordena que Moisés diga ao povo que eles matassem um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais, mas ali também é celebrada uma festa, né, nas casas. As pessoas deveriam cozinhar o cordeiro, né, e ter lá ali pão sem fermento. Então ele está falando que o Senhor Jesus é esse cordeiro e que nós do outro lado somos esses pães sem fermento. E aí ele está comparando esse fermento ao pecado, né? Ele está falando, nós somos esses pães sem fermento. Ele está falando aqui, olha, nós somos esses pães que celebram juntamente com Cristo essa grande ceia do Senhor nosso Deus.
Então ele faz essa comparação. Aí imagina, você tem um Cordeiro Santo e aí um pão com fermento, ou um pão com maldade, um pão que tem a massa pecaminosa, por assim dizer, não vai funcionar. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, existe algo entrelaçado. Por um lado Cristo, por outro lado a igreja, que é esse pão sem fermento, e juntos nós celebramos a Deus, aquele que deu seu filho para morrer em nosso lugar. Então ele fala que nós devemos lançar fora o fermento, né? Ou então lançar fora o pecado, lançar fora aquilo que estraga, no caso a massa do pão sem fermento, né? Do pão asno. E aí é importante a gente perceber isso, porque a disciplina espiritual tem esse aspecto de limpeza dentro da comunidade. Eu tinha um pastor na minha época de adolescência, e ele fazia umas orações que eu ficava até com medo. A gente até brincava na igreja, assim. Às vezes a igreja estava cheia. Eu lembro que aquele pastor pegou a nossa igreja numa situação muito difícil, com cerca de 25 membros. E em poucos anos de trabalho, 2, 3 anos, com muito trabalho, muita oração e pregação, ele era um excelente expositor da palavra, muito sério, muito firme. E eu lembro que a igreja começava a encher, chegava a 150, 200 pessoas, e aí ele começava umas orações que a gente tinha medo, né? No meio do culto ele começava a orar falando, Deus, passa a tua peneira no povo, retira aquilo que está travando a tua obra. E eu até brincava com a minha mãe, falei, mãe, você viu, ó, o pastor fulano de tal orou aí para a peneira passar, então pode esperar que a igreja vai esvaziar. E dito e feito, começava alguns meses depois a igreja entrar no processo de peneira, de santificação. As pessoas que não queriam nada com Deus começavam a ser expurgadas, pecados que estavam ocultos dentro da comunidade começavam a ser expostos, né? Não pela força do homem, mas Deus mesmo, e a exposição no sentido de tratamento, e a igreja começava a ser tratada. Então a disciplina espiritual, ela passa por, ela é esse processo dentro da igreja. Precisa acontecer de forma comum dentro da nossa igreja, porque é a maneira como Deus peneira, você vai separando aquilo que não presta, né? Vai separando as impurezas ali do trigo, por assim dizer. Então a gente precisa entender isso, que a disciplina tem esse papel. Quarto ponto, para o testemunho coletivo da igreja. Lembra que eu falei para vocês daquele aspecto de que a disciplina, ela é esse processo que mantém a santidade da igreja, ou seja, é um processo interno, mas é um processo também que faz a imagem de Cristo brilhar, a imagem de Cristo ser resplandecida dentro da igreja. Eu lembro de muitas vezes pessoas não crentes, há tempos atrás, hoje a gente não ouve mais isso. Se referindo às vezes a uma igreja A, uma igreja B, fala, nossa, mas aquela igreja ali é uma igreja séria. Os membros daquela igreja, o pastor daquela igreja é um homem sério. A igreja tinha uma credibilidade dentro da comunidade. Eu lembro uma vez quando eu fui num estágio que eu fui fazer numa das nossas igrejas cristãs evangélicas aí ao redor do Goiás, né? Eu gosto de brincar que eu conto o milagre, mas não conto o santo. Eu fui fazer um estágio nessa igreja e eu fui juntamente com o pastor fazer uma compra. A igreja estava passando por uma reforma e nós fomos fazer uma compra na casa de material de construção. E aí naquela época, hoje o pessoal nem usa mais, né? O pessoal usava muito cheque, né? E aí nós fomos lá, o pastor foi na hora de pagar, falou, vou dar o cheque da igreja. Aí o homem falou assim, não, olha, nós não aceitamos cheque. Aí o pastor insistiu, falou, não, mas esse cheque aqui é da igreja, é um cheque que tem fundo e tal. Aí ele falou, não, pera aí então, eu já volto. Aí ele foi lá, aí ele voltou com um calhamaço assim de cheque, né? Falou, não, isso aqui é tudo cheque de igreja, de pastor, e nós não mais aceitamos, tudo cheque sem fundo, né? E aí eu fiquei com aquela cara, eu e o pastor ficamos com aquela cara muito assim, sem graça, diante daquela pessoa que era um não crente. Ou seja, a igreja muitas vezes perde o seu aspecto de espiritualidade, de seriedade, por conta de não aplicar a disciplina, e aí ela deixa também de brilhar a glória de Cristo. Olha só o que ele diz lá, Mateus capítulo 5,
novamente, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus disse que a nossa luz ela brilha através das nossas boas obras, e por meio dessas boas obras, por meio desse brilho, o que vai acontecer? As pessoas vão glorificar a Deus, as pessoas vão enxergar. Meus irmãos, nós precisamos voltar a termos uma vida de santidade profunda, a ponto de impactar, a ponto de incomodar, a ponto de as pessoas olharem para nós e ver, existe algo diferente dentro de você. E isso acontece no meio da igreja por meio de santidade. E a santidade só acontece quando nós levamos a vida cristã de forma séria. E um dos aspectos que demonstra que a igreja leva a vida cristã de forma séria é exatamente o aspecto da disciplina dentro da igreja. Então, quando nós aplicamos a disciplina dentro da igreja, nós devemos... É lógico que no primeiro momento, quando o irmão é disciplinado ou a irmã é disciplinada, nós ficamos tristes, né? Mas nós devemos nos alegrar porque é um processo natural de purificação dentro da igreja, um processo natural de restauração. João capítulo 13, verso 33. Deixa eu colocar aqui. João 13, 33. Diz assim... Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podereis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Então, a disciplina cristã, nós vimos em outros textos lá no início dos nossos estudos, que ela é baseada no amor, nesse amor que é sacrificial uns pelos outros. Então a disciplina ela manifesta esse amor dentro da comunidade em que ela está inserida, na eclésia, né, na igreja. E aí as pessoas também são atraídas por esse amor. Então nós precisamos voltar à essência do que é a igreja. Talvez estamos nos esquecendo de forma muito fácil, de forma muito rápida isso. E por último, por que nós devemos aplicar a disciplina eclesiástica? Para a glória de Deus, porque assim refletimos a santidade de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Com que propósito? Para a glória de Deus. Vou repetir. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a disciplina cristã, a disciplina eclesiástica, por ela ser um mandamento de reciprocidade dentro da igreja, né? É um mandamento em que não só eu que disciplino você, mas você também me disciplina. Não só eu te exorto, mas você me exorta. Não só eu que admoesto, mas eu também sou admoestado. Esse ambiente glorifica a Deus. Nas igrejas onde eu passei, no ministério pastoral, sempre disse muito claro, sempre deixei muito claro para a liderança da igreja a importância de nós termos um ambiente ali dos líderes, né, dos presbíteros, dos diáconos, enfim, um ambiente de transparência e de mutualidade na espiritualidade. Então, eu vigio a vida do irmão em aspectos de santidade, também sou vigiado. E é muito bom quando há essa transparência dentro do seio da liderança da igreja, em que um exorta o outro, fala, olha, pastor, você acha que foi muito duro, você falou dessa forma, olha, você cometeu essa falha, esse pecado, pastor, você precisa vigiar, orar.
estamos juntos. E aí o pastor também faz isso na vida dos líderes, isso também se reflete na vida da igreja. Porque muitas vezes o que a gente vê ao longo de muitas igrejas por aí é líder acobertando líder, né? Líder, hoje existe a expressão na política, né? Passar pano, né? Um líder passando pano no outro, né? A fim de encobrir os seus pecados. Aí se baseia até naquele texto lá de o amor cobre multidão de pecados. Não, o amor cobre multidão de pecados no sentido de que eu exorto, de que eu disciplino, de que eu admoesto, de que eu falo, olha, vamos caminhar juntos na restauração da sua vida cristã. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos fechando o nosso estudo. Foi muito bom termos essas quartas-feiras conosco. Logo, logo estaremos juntos novamente em outros estudos. O pastor Paulino, Ângela e os demais líderes vão dar continuidade a essas marcas de uma igreja saudável e que nós possamos colocar em prática essas marcas. Que não fique apenas um estudo bíblico, mas ela possa realmente ser refletida ao longo da nossa vida e da nossa fé cristã. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, um bom restante de semana e nós nos vemos em breve. Deus abençoe, até mais.